Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gessonias. Vamos conferir o slide, ver o que a gente vai tratar hoje. Gente, na aula de hoje, nosso tema, vão ser variados temas, porque a gente vai discutir as questões do SAEB. Quando aparecer o slide aí para vocês, acho que vocês já devem estar vendo no slide, questões SAEB, é o que a gente vai estar observando na nossa aula de hoje. Certo? Então, vai ser basicamente somente questões. A gente vai tratar de questões. Pouquíssima teoria em si, pouquíssima explicação. Até porque cada questão é uma habilidade diferente, né? Então, se a gente fosse comentar cada habilidade em si, vai levar muito tempo. Então, na prática, a gente vai aprender hoje na prática. Conteúdo, questões SAEB, algumas crônicas podem aparecer, o artigo de opinião. No caso, mais vai ser artigo de opinião, certo? Inferir tema vai ser aqui a nossa primeira habilidade, melhor dizendo, inferir tema. Quando a gente já falou em uma aula, já há algum tempo, né, sobre inferir tema. O tema, gente, geralmente não é para o seu título. O título é uma forma de chamar a atenção do leitor. Mas, às vezes, em caso de artigo de opinião e alguns textos jornalísticos, o título tem tudo a ver com o tema, até porque o título em si não é só tema, é também manchete, certo? Então a gente vai observar melhor o título agora, ok? Mas o tema ele é toda uma construção, certo? É uma construção do seu conhecimento de mundo, do assunto principal do texto, ok? E entre outras coisas também que você pode observar. Então vamos primeiro ler o texto, a questão já está aqui embaixo, vocês já estão vendo. A gente não vai se preocupar com ela agora, a gente vai primeiro fazer a leitura do texto. Então vamos lá. Redução de homicídios é um complexo desafio. Como eu disse, o título de texto jornalístico já contribui muito para você entender o tema. Então aqui já está indo no rumo do tema, não quer dizer que é o tema, mas já contribui muito. Agora vamos ver o resto do texto para ver se tudo se encaixa. Então, redução de homicídios é um complexo desafio. O número de homicídios no país até vem caindo nos últimos anos em alguns locais, como mostram pesquisas recentes. Mas ainda é inaceitável e demanda empenho e investimentos cada vez maiores do poder público no combate à violência que redunda na perda de vidas. É fundamental, portanto, que não haja jamais qualquer tipo de acomodação diante de eventuais quedas nos indicadores da violência. A luta para banir a criminalidade deve ser constante e envolver não somente agentes públicos, mas o conjunto da sociedade. A ênfase em tal esforço deve ser dada tanto no enfrentamento direto da questão, o qual é papel princípio das autoridades, quanto no indireto, algo que se traduz em mais educação e programas de construção da cidadania. Ponto. A gente encerra aqui o artigo de opinião, certo? Então vamos lá, vamos observar aqui algumas coisas em relação ao texto. A gente observa que ele fala de homicídio. Homicídio, gente, é um tipo de crime, né? Um nome específico para o crime em que uma pessoa tira a vida da outra, certo? Então, é quando alguém, de certa forma, né, por meio da violência, tira a vida da outra, né? Ou pode ser também, às vezes, sem o uso de violência, certo? Aí entra aquele negócio de homicídio doloso, homicídio culposo, né? O homicídio doloso é quando há a intenção de quem causou, né, o homicídio, de quem causou a morte da outra pessoa. Há a intenção clara e evidente, né, de matar a vítima. E o culposo não, é quando ele não tem a intenção, né? Mas ele termina sendo só um agente causador, certo? Mas o que a gente pode entender é que homicídio, essa palavra, ela está dentro, né? Quando se fala somente de homicídio, ela está dentro do tema violência, né? Não é essencial ainda. Por quê? Como eu disse, há o homicídio que é culposo, em que o cidadão, o indivíduo, né, é só o agente causador, mas ele não usou de violência para isso, né? Mas aí o resto do texto vai denunciando isso melhor para a gente, olha só. O número de homicídios no país vem até caindo nos últimos anos em alguns locais, né? Aí ele vai e fala, mas ainda é inaceitável e demanda investimento do poder público no combate à violência. Agora sim, ele já cita violência. Veja só como ele já vai trazendo, né,
algo que está contribuindo para um tema, certo? Então veja só, primeiro se exigiu de vocês terem conhecimento de mundo, saber o que é homicídio. Se você não sabe o que é homicídio, você fica por fora do assunto. Agora você já entende que o homicídio está dentro de violência. E o texto afirma isso, que é homicídio, no caso, o doloso, o que ocorre, né, com o uso da violência, certo? Aí ele continua, é fundamental, portanto, que não haja jamais qualquer tipo de acomodação diante de eventuais quedas nos indicadores da violência. Mais uma vez, violência sendo citada, né? E também que ninguém se conforme com a queda. Às vezes é só um momento. Não quer dizer que vai acabar a violência. Às vezes há uma queda nos indicadores do número de violência, mas isso não quer dizer que acabou a violência, né? Pode ser que ela volte mais forte. E esse outro parágrafo aqui é bem interessante. Ele começa assim, a luta para banir a criminalidade. Olha aí. Então, a gente tem homicídio, violência, criminalidade. Homicídio, crime, violência. Olha, o nosso tema está sendo construído em torno disso, certo? E aí ele fala que ela deve ser constante, envolver não somente agentes públicos, né? Quem são os agentes públicos para conter a violência, né? Vai desde a polícia, né? E os diferentes meios policiais, certo? A gente coloca polícia, tem a polícia militar, tem a guarda civil, enfim, vários tipos, né? Mas também vai para o setor, né, jurídico também, advogados, promotores, delegados, a gente vai estendendo bem mais isso daí, né? Essa conversa, até o secretário de Segurança Pública e políticos também no geral, né? Mas ele diz, não só esses agentes, mas o conjunto da sociedade. A sociedade em si também tem que refletir, né, pensar e se preocupar com esse assunto. E é claro, né, a sociedade está sempre pensando nisso, né? Às vezes os agentes aqui faltam, mas enfim, deixa quieto. Aí ele continua, a ênfase em tal esforço deve ser dada tanto no enfrentamento direto da questão, o que é papel princípio das autoridades, ou seja, diretamente, quem vai combater a violência, né? As autoridades, diretamente. E indiretamente, né? Aí ele já traz para a sociedade num todo, né? Aí ele vai trazer para todos nós, que vai se traduzir em educação e programas de construção da cidadania. Então, por exemplo, indiretamente é papel nosso, meu aqui como professor, é papel, por exemplo, seu como aluno, seu como familiar, certo? É papel dos seus pais, enfim, é papel de várias pessoas da comunidade, né? Muitas vezes procurar o combate à violência não por meio da força ou de uso de armas, mas também por meio da educação e da construção da cidadania. É isso que o texto está discutindo, certo? Então a gente vê aí que está uma relação muito grande com violência, homicídio, criminalidade e o combate a ela. Vamos ver o que agora as alternativas vão dizer para a gente. Primeiro, qual o tema do texto? O combate à violência. Tá ótima nessa daí, mas vamos seguir. O descaso do poder público. Tem descaso? Ele não vamos deixar, vamos seguir. C. O aumento da criminalidade. Pode ser, professor, pode ser. O empenho dos agentes públicos, certo? Olha aí, e agora, gente? Como é que a gente pode resolver isso? Galerinha, é fácil, é tranquilo. Você só vai observar as palavras-chave, certo? Combate, descaso, aumento e o empenho dos agentes públicos. A gente pode ver que aqui a gente pode descartar facilmente. Empenho, a gente observa que ele nem toca tanto nisso, nesse assunto, né, de empenho de agente público. Ele, na realidade, ele até diz, olha, não depende somente dos agentes públicos, mas da sociedade num todo. Descaso do poder público, né, ele não fala, né, ele não cita casos, ele não cita exemplos de descaso do poder público, né? Ele cita a obrigação do poder público em lidar com a questão, certo? E agora a gente fica entre essas duas, a letra A e a letra C, entre o combate à violência ou o aumento da criminalidade. E aí, galerinha, facilmente a gente vê que a letra A, o combate à violência. Por quê? Quando a gente observa aumento, a gente observa que não faz parte do texto. O texto está falando da redução de homicídios, que o número vem caindo.
certo? E aí ele vai tratar muito mais sobre o combate em si, que esses números que estão caindo no momento, né, eles podem subir de novo, mas para evitar que eles subam, o combate é necessário. O combate vai ser necessário por meio de quê? Por meio dos agentes, mas não somente deles, mas da sociedade num todo. Então veja que ele foca muito mais o texto no combate à violência do que em falar de aumento, até porque ele não fala de aumento, ele fala de redução. Beleza? Então tudo aí contribuiu para que a gente chegasse a esse tema aí da letra A. Próximo texto, ufa, né? Agora é um texto menor. Agora é uma enquete. A enquete aqui é sobre qual foi o melhor filme de super-herói do ano, né? E aqui tem alguns filmes. Vamos lá. Pantera Negra, Vingadores, Deadpool 2, Os Incríveis 2, Homem-Formiga e a Vespa, Jovens Titãs, Venom e Aquaman. Galera, aqui a gente pode observar os dados já apontando, né? O mais votado foi Vingadores. A galera gostou muito de Vingadores, certo? Eu acho que foi o Vingadores 2 ou 3, por aí. Eu acho que não é um, não. Certo? Porque já está perto aí do Pantera Negra e do Deadpool 2. Agora eu não estou muito bem localizado aqui nas datas do filme. Mas deixa quieto. Pantera Negra tem uma boa votação também, né? 12%. Mas quem tem a segunda melhor votação é Aquaman. Certo? Depois a gente vai ver empatados aqui Deadpool, Os Incríveis 2 e Homem-Formiga e a Vespa. Juntamente também com Venom. E Jovens Titãs, por último, né? Jovens Titãs aqui, ou é a série ou é a animação, porque não tem filme dos Jovens Titãs com pessoas, né? Que a gente chama de live action. Enfim, na minha opinião aqui, destes colocados aqui, o melhor foi Pantera Negra. Destes, né? Destes aqui, né? Tem outros filmes de super-heróis aí que também superam Pantera Negra, na minha opinião, mas destes colocados aqui foi Pantera Negra. Vingadores, se for Guerra Infinita, eu acho que empata com Pantera Negra, o Guerra Infinita. Deixa quieto, minha opinião, né? Fiquei para vocês, certo? Tem muito aluno que gosta de Deadpool, hein? Rapaz, Deadpool 2 foi fraco, hein? Foi fraco. Mas, enfim, vamos lá. É só porque o Deadpool faz umas besteiras que esses alunos gostam. Os meninos para gostar dessas coisas. Vamos lá. Em relação à pesquisa feita sobre os filmes de super-herói, percebe-se que, gente, aqui nós observamos, quando eu disse aqui claramente, olha, na minha opinião, Pantera Negra ganhava, mas quem ganhou? Foi Pantera Negra? Não, foi Vingadores, certo? Então veja que aqui nós temos opiniões distintas. Opinião de uma margem da população, né? Votou já em Deadpool, Os Incríveis, Homem-Formiga e Vespa. Homem-Formiga e Vespa também, super legal. Ou uma pequena quantidade aqui, 1% para Jovens Titãs. Enfim, o que a gente pode observar? Vamos lá. Homem-Formiga e Vespa ganhou mais votos que Deadpool 2. Não, na realidade a gente observa que está empatado, né? Olha aqui, Deadpool 2. Opa, Deadpool 2. Opa, tô ligando é com Venom, pelo amor de Deus. Vou apagar logo tudo isso aqui. Pronto. Agora aqui não foi. Vamos lá, deixa quieto aí, ficou. Vamos lá, então Deadpool 2 e Homem-Formiga e Vespa estão empatados, não ganhou mais. Olha, apagou. B, a menor quantidade de votos foi para Jovens Titãs e Os Incríveis 2. Jovens Titãs teve a menor quantidade de votos, mas Os Incríveis 2 não teve a menor quantidade de votos, não foi só ele empatou com Deadpool 2, com Homem-Formiga e Vespa e com Venom. Então, aqui não entra Os Incríveis 2, só Jovens Titãs. C, a maior parte dos entrevistados considerou Vingadores o melhor filme. E essa aqui é a verdade, gente. Aqui é um simples conhecimento numérico, eu não diria nem matemático, numérico, né? A gente sabe que 58 é maior que 12, né? E 17. Então, a gente pode facilmente, né, considerar a letra C. Essa questão aqui, ela é fácil, gente, ela não tem dificuldade. É uma leitura e um processamento dos dados da enquete. Basta isso. Então, é até muito parecido com informação explícita. Não tem o que você ficar assim, pensando muito. Letra D diz que Aquaman e Pantera Negra foram avaliados como os melhores super-heróis, né? Pode até ser, né? Mas dentro dos Vingadores também tem super-heróis. E não foi isso que aconteceu. Beleza? Vamos conferir aqui. Letra C, C de certa. Esse é o gabarito e é a verdade, né? Vingadores foi justamente, né, o filme considerado melhor para os entrevistados.
ok? Então, essa foi a opinião dos entrevistados. Gente, esse tipo de habilidade, quando aparece em enquete, é fácil. É só a leitura e o processamento dos dados. E como eu disse, um básico conhecimento numérico. Você sabe que 58 é maior que 17 e que 12, né? E voltando a falar aí dos filmes, né? Aquaman também é um bom filme, hein? Eu esqueci de comentar do Aquaman, certo? E eu acho que ele e os Jovens Titãs são os únicos da DC Comics, né? O resto aí é da Marvel e os Incríveis é que é uma produção mais aleatória. Causa e consequência. Gente, essa habilidade aqui, ela é bastante linguística. Vocês devem lembrar, logicamente, né, do porquê. Esse porquê aqui junto e sem acento. Por que, professor? Olha aí. Por que, professor, eu devo me lembrar dele? Esse porquê, geralmente, ele é uma ferramenta que nos leva, né, uma ferramenta linguística, uma palavra que nos leva a entender essa relação de causa e consequência. Então, você pode ou observar ele na frase ou usar ele como estratégia para isso. E veja como ele até vai aparecer na questão, olha só. O narrador mudou de opinião sobre a Europa porque, né, agora a gente vai ler e vai entender por que o narrador mudou de opinião sobre a Europa. Vamos lá, a leitura do texto. Pássaro contra a vidraça. Engraçado, de repente eu comecei a ver a tia Zila com outros olhos. Ela não era só do bem. A tia viúva e sozinha que tinha ficado cuidando de mim, ela era legal, uma super mais velha. Nossa, eu deixei ela quase louca. Em vez dos coroas, foi ela quem me contou toda a sua viagem pela Europa. Eu fazia uma ideia tão errada, diferente. Ela contando ficou tudo tão legal, um barato mesmo. Só para dar uma ideia, fiquei vidrado no Museu de Cera da Madame Tussauds, que era uma francesa que viveu na época da Revolução. Ela aprendeu a fazer imagens de cera e se inspirava em personagens célebres que eram levados para a guilhotina em praça pública. Depois ela mudou para a Inglaterra e ficou famosa por lá. E hoje existe em Londres um museu de cera com o seu nome, que tem imagens de personagens famosos do mundo inteiro em tamanho natural. Foi tão gozado quanto a tia Zila, ou Zilá, também contou que quando ela ia saindo do museu, perguntou para uma mulher fardada onde era a saída. E todo mundo caiu na gargalhada, porque tinha perguntado para uma figura de cera que era sensacional de tão perfeita. Parecia mesmo uma policial. Eita, rapaz. Aí, a tia Zila foi só passar vergonha na Europa, né? Falou com um boneco de cera, meu Deus. Mas isso não é o foco do texto, né? O foco do texto é justamente a tia Zila contando as suas experiências na Europa, principalmente esse fato aí de ter visitado o Museu de Cera lá em Londres, né? E aí tem até uma visitação histórica, né? Essa Madame Tussauds, que foi uma das primeiras, né, a fazer essas esculturas de cera e era homenageando as pessoas, né, célebres que morreram na guilhotina. E entra todo um fato histórico bem trágico também, né? Mas enfim, visto isso, o que a gente pode entender? O narrador mudou de opinião sobre a Europa. Bem que no texto ele fala ó, que eu fazia uma ideia tão errada, né? Ele tinha uma ideia não muito boa sobre a Europa. Diferente, ela contando ficou tudo tão legal, um barato mesmo. Então veja só que a ideia dele muda porque a tia dele conta sobre a Europa agora. Então vamos lá, o narrador mudou de opinião sobre a Europa por quê? Ele não conhecia todas as cidades? Ele continuou sem conhecer, ele não foi lá. Seus pais, os coroas, falaram da viagem? Quem falou foi a tia. C. A tia falou da Europa de uma forma que o atraiu? É por aí o caminho, vamos só conferir a outra. A tia o levou para conhecer o Museu de Cera na Europa? Não, ela não levou, ela falou, certo? Então, gente, gabarito, letra C. C de correta, ok? Porque é justamente esta questão aí que mostra a consequência. Olha isso, vamos ver qual é a causa e a consequência. Agora eu fiquei em dúvida, é sempre importante, né? Eu fazia uma ideia tão errada da Europa, né? Diferente, ela contando ficou tudo tão legal. Então, ela contar, né, o fato de ela contar como foi a experiência dela na Europa, né, gerou agora uma consequência diferente, né? Ele mudar de ideia em relação à Europa. Então, ela contar é a causa. A tia contar, falar sobre a Europa, né, de forma que atraiu ele,
gerou uma consequência diferente nele, gerou um modo de ver da Europa diferente, certo? Então, esta terceira questão aí, letra C. Inferir a ideia principal, né? Inferir ideia principal. Gente, quando fala de ideia principal, não é a mesma coisa de tema. Ideia principal tem muito mais a ver com assunto, certo? Assunto, vamos lembrar disso. Ideia principal tem a ver com assunto. O texto, ele tem um tema. Um texto, ele pode ter um tema, mas ele pode ter vários assuntos. Ou seja, dificilmente, raramente, eu não vou dizer que um texto não tenha um assunto. Pode ter alguns textos bem pequenos, né? Mas muitas vezes um texto ele pode ter vários assuntos, certo? Então, às vezes a gente pode observar, principalmente quando o texto em prosa, cada parágrafo é um assunto diferente. Mas todos esses assuntos, eles convergem, né? Eles vão na direção do mesmo tema. Então, assunto, ideia principal, certo? Tem a ver uma coisa com a outra. E todos eles convergem para o tema. Vamos lá, o título do texto. A cadeira do dentista, né? Esse texto é de Carlos Eduardo Novaes. Agora sim, uma crônica, né? Vamos lá. Fazia 2 anos que não me sentava na cadeira de dentista. Não que meus dentes estivessem por todo esse tempo sem reclamar de um tratamento. Cheguei a marcar várias consultas, mas começava a suar frio folheando velhas revistas na antessala e me escafedi antes de ser atendido. Na única ocasião em que botei o pé no gabinete do odontólogo, tenho 6 meses, quando ele me informou o preço do serviço. A dor transferiu do dente para o bolso. Não quero uma dentadura em ouro com incrustações em rubis e esmeraldas, esclareci. Só preciso tratar o canal. É esse o preço de um tratamento de canal. Tem certeza? O senhor não estará confundindo o meu canal com o do Panamá? Adiei o tratamento. Tenho pavor de dentista. O mundo avançou nos últimos 30 anos, mas a odontologia permanece uma atividade medieval. Para mim não fazia diferença um pau de arara ou uma cadeira de dentista. É tudo instrumento de tortura. Desta vez, porém, não tive como escapar. Os dentes do lado esquerdo já tinham se transformado em meros figurantes dentro da boca. Ao estourar o premolar do lado direito, fiquei restrito à linha de frente para mastigar maminhas e picanhas. Experiência que poderia ter dado certo, caso tivesse algum jeito para esquilo. Então veja só ele contando aí essa experiência no dentista, né? Interessante como ele mostra que tudo evoluiu, né? Mas parece que os tratamentos dentários ainda é aquela mesma tortura, aquela maquininha, rapaz, dói assim nas juntas e medulas do nosso corpo, né? Quando a gente escuta aquela maquininha ali fazendo aquele som e você está esperando, meu Deus do céu. Pense, eu mesmo tenho um pavor de dentista, mas não é nem só por causa da maquininha. Eu fico engasgando quando tá lá o dentista mexendo dentro da minha boca. Rapaz, é cada frustração que o dentista cada um tem, hein? Você, qual é a sua frustração? Enfim. Vamos lá. A ideia principal do 6º parágrafo do texto é... Ele não quer saber a ideia principal somente do texto, mas do 6º parágrafo do texto. A gente vai ter que especificar isso. A gente observa que ao longo do texto ele diz que evita o dentista, ele não gosta de ir ao dentista, certo? E já faz até 6 meses que ele foi a última vez no dentista e nem se tratou, porque o valor, né, do tratamento era muito caro, que é o canal. Ele percebeu que o valor era tão alto que ia doer mais no bolso dele do que no dente, né? Foi o que ele disse. Então veja que faz muito tempo que ele não vai ao dentista. Porém, no 6º parágrafo, que é o último, viu, gente? Eu vou até aqui aliviar vocês da contagem, mas vamos lá, ó. O primeiro parágrafo é este, certo? Segundo, terceiro, quarto, quinto. Cada travessãozinho desse aqui também é um parágrafo, ok? Está afastado da margem, parágrafo. Muito cuidado com isso. Então, o 6º parágrafo é este daqui. E o último. Então, olha só. A ideia principal. Ele topicaliza já o parágrafo dele dizendo o seguinte. Desta vez, porém, não tive como escapar. Ele não teve como o quê? Deixar de ir ao dentista, certo? E aí ele explica por quê. Aí ele fala do lado esquerdo, né, da boca dele, os dentes dele já eram figurantes, né? Já estavam
acabados os dentes dele. Ele estava usando só os dentes da frente para comer. Olha que situação trágica, né? Ele até fala aí que ele gosta muito de comer carne, né? Maminha e picanha, churrascozão assado, né? E aí demanda realmente ter uns dentes fortes para você comer essas carnes. Então observe que a situação dele já não está tão boa. E aí é por isso, né, que ele agora não tem mais como deixar de ir ao dentista, de escapar. Por quê? Está sem os dentes para mastigação, precisa, né, desses dentes, já está com muito tempo que ele não vai ao dentista e aí ele tem que ir ao dentista agora, né? Ele não tem mais como escapar, como ele diz, certo? Então vamos observar as alternativas. A letra A diz, não consegui ir ao dentista por estar ocupado. Gostar de mastigar maminhas e picanhas. C, gostar de mastigar como esquilo. E a letra D, não poder mais adiar a consulta. Gente, facinha, né? Essa daí ficou na mão. Eu vou dar ainda para vocês 30 segundos, para vocês dizerem aí qual é a resposta dela. Valendo! Pronto, galerinha, pronto, vamos lá, certo? A gente percebe que não conseguir ir ao dentista ou não gostar de ir ao dentista faz parte do texto todo, né? E aí ele fala nem que é por ocupação, ele ainda diz que é porque não quer ir ao dentista mesmo, ele não gosta, certo? Não tem nada a ver com a ocupação dele não, ok? Gostar de mastigar maminhas e picanhas, ok? É uma explicação para ele ter que ir ao dentista, mas não é a ideia central. É somente a explicação. E é uma das explicações, não é a principal explicação também, certo? Gostar de mastigar como esquilo. Se ele pudesse, né, ele não iria, mas não é o caso também. Isso aqui é aquela que está só de enfeite, ok? Então aqui é a explicação. Qual é a ideia? Qual é o assunto? É ele não poder mais adiar a consulta. Olha aí, não tive como escapar. Desta vez ele não pode mais adiar, certo? Então letra D é o gabarito correto. Nós vamos subir aqui o gabarito logo, olha aí, letra D, correto. E nós já vamos nos despedir. Obrigado, viu, galerinha? E até a próxima. Valeu!